Era março de 2020 e o mundo parou. Eu não sei se você lembra desse período, mas a gente estava no início da pandemia. E os anos seguintes, a partir dali, seriam um caos. Mas, como todo castigo para pobre é pouco, eu fui demitida bem durante esse caos. Só que eu já estudava sobre marketing digital, tráfego pago, já queria trabalhar com isso. Então, acabou que esse foi o empurrão que faltava, né? Embora o mundo tivesse um caos, a minha vida acabou entrando numa pegada muito positiva. Por isso que eu chamo esse momento do meu golden moment, porque foi o meu momento dourado, realmente. Foi quando eu comecei a trabalhar em agências, atender clientes particulares, atender startups também, né? Só que durante uns meses ali do meu começo, eu entregava pouco resultado para o meu cliente, porque eu tinha muito medo de testar as coisas dentro do gerenciador de anúncios do Facebook Ads, né, que era a minha principal ferramenta que eu usava para esses clientes. E chegou num momento que eu disse, poxa, se eu continuar entregando pouco resultado, eu vou acabar perdendo esses clientes. Eu tenho que me arriscar. Eu tenho que fazer as coisas conforme eu estudei. E aí eu fui rebelde, né? Fui bem rebelde. Disse, pô, não, tô começando agora, eu não tenho muita experiência, mas eu vou fazer as coisas da forma que eu acredito, para ver se as coisas melhoram e eu consigo mais clientes através desses que eu já tenho. E foi aí que eu simplesmente me lembrei de um conhecimento milenar, né? E esse conhecimento milenar é que faz o tráfego pago dar certo. Óbvio que eu só sei disso hoje, depois que eu fiz já durante 4 anos. Mas esse conhecimento milenar, eu aprendi ele na faculdade. Eu me graduei em turismo, mas eu já tinha aula de marketing. Depois eu fiz pós-graduação em marketing e vendas. E esse conhecimento sempre esteve lá. E eu, por algum tempo, né, alguns meses ali, patinei, porque eu queria simplesmente fazer o que o mercado dizia que era para eu fazer. Eu queria simplesmente fazer o que a galera do marketing digital, né, falava que funcionava. Só que eu só via funcionar para eles. Para mim, que meus clientes, eu não conseguia ver funcionar. E aí eu ficava frustrada, né? Tentava, não conseguia. Até que eu simplesmente voltei a mente para mim mesmo e vi o que eu sabia. O que Simone sabe de marketing, né? O que eu aprendi. O que eu realmente vi de padrão que permanece aí durante todos esses milênios que o mundo existe, sei lá. E aí foi quando tudo, né, começou a mudar. E o legal é que esse conhecimento está dentro de mim e está dentro de você. E está dentro de todos os seres humanos que estão à nossa volta. E é exatamente isso aqui. Os seres humanos são seres emocionais. A princípio parece uma besteira, né? Porque isso tem a ver com tráfego pago. E tem muito a ver. E é daí onde vai realmente sair a sua grande performance que você espera por tanto tempo, né? E você já tentou tantas coisas, já fui afiliado, já tenho um negócio, já criei ali um produto para vender, não deu certo, enfim, já fiz várias coisas e nada dá certo. Mas provavelmente porque você nunca testou fazer anúncios dessa forma. E dessa forma, né, que eu falo, usando esse emocional. E o que é esse emocional? Na verdade, o cérebro humano ele tem 2 sistemas, o 1 e o 2. O 1 é o sistema emocional, que é o rápido, que a gente usa para decidir várias coisas e atalhar várias coisas, e o 2 é o racional. O que os estudiosos falam é que você usa o sistema 1, que é o emocional, para decidir, e usa o 2 só para justificar essa decisão, né? Que é o mais racional. Depois que você já decide no emocional, você justifica com o racional. Então, assim, obviamente eu não sei o que estou falando, né? É um conhecimento milenar e está aí uma das maiores faculdades americanas para provar, dizendo que entre 85% e 95% das decisões de compra são realizadas no inconsciente. E como a gente, né, acabou de ver aqui, o inconsciente é o sistema 1, é o emocional. Então, pegando isso aqui, eu desenvolvi, né, para esses clientes que eu tinha na época, a linguagem emocional, que é justamente o que eu usei no primeiro teste que eu fiz de um criativo, onde começou, né, tudo mudar, porque eu comecei a entregar realmente resultado para os meus clientes.
Então, exemplo disso é uma cliente que investia muito pouco, R$ 250 por mês ela investia. Vende até hoje, né? Produtos sem glúten, sem lactose, pão, essas coisas. E a gente conseguiu um retorno de R$ 3.380 por mês, por 3 meses consecutivos. Ou seja, a gente conseguiu manter ali o resultado e investindo muito pouco. Por quê? Porque eu fiz esse anúncio emocional, usando a linguagem emocional para ela. Então, assim, aqui eu trouxe até, inclusive, a tela do anúncio. Se você ver aqui, a gente investiu em 3 meses R$ 743,78, né? Que dá mais ou menos R$ 250 por mês ali, 3 meses. E a gente teve ali, ó, esses contatos aqui, né? Todos esses contatos. As pessoas iam pro WhatsApp dela. Então, aqui tem uns 230 contatos, vai. Só que ela tinha uma margem de 70%, né? Das pessoas que falavam com ela e compravam o produto dela. Então, o ticket dela era R$ 65, mais ou menos. E aí, nesses meses, vendendo nessa proporção, a gente conseguiu bater esse resultado que eu falei aqui para vocês. Isso por quê? Porque eu peguei duas coisas. Meu conhecimento de marketing, pensei, o que é ali padrão que nunca mudou todos esses anos que o mundo existe? Que é esse conhecimento milenar da linguagem emocional, né? Do cérebro humano decidir no emocional. Então, eu peguei isso e criei o posicionamento emocional e juntei com o Facebook Ads. Eu peguei o que impacta mais a decisão de compra no ser humano e coloquei dentro dos anúncios no Facebook Ads. E assim, antes de tudo, eu precisei que só a repetição vai te fazer ter resultado, né? Só a repetição. Por quê? Porque é a repetição daquilo que vai fazer com que você fique cada vez melhor. Então, o Facebook Ads, ele se resume em você testar, manter o que dá certo, pausar o que dá errado e continuar fazendo até você alcançar ali seus objetivos, né? Analisando, obviamente, as métricas e tudo mais. E isso tudo a gente vai ver aqui agora. Tá, testar, mas como é que eu testo, né? Então, assim, os cursos por aí, eles vão te prometer, provavelmente, ficar milionários. E eu considero isso muito mentiroso, né? Porque, assim, o que ele coloca ali pode funcionar para você ou não. E vai depender também do seu comprometimento em fazer aquilo até dar certo, né? A gente precisa, no digital, desse comprometimento, como a gente teria com qualquer outro trabalho. As pessoas se enganam muito também e elas acabam caindo nessas propostas meio que enganosas justamente por isso. Porque elas querem um resultado de milhões investindo, sei lá, R$ 10 por dia, sabe? E a pessoa que vende uma ideia dessa, cara, realmente tem meu desprezo. E assim, em nenhum momento da história do mundo, né, ficar milionário foi algo da noite pro dia, né? É o que eu tô falando aqui, a gente tem que investir o nosso tempo ali, o nosso esforço e repetidamente fazer aquilo. O tráfego pago é um trabalho contínuo. Eu, sinceramente, nunca faço vídeos nas redes sociais que eu posto conteúdo, ou esses vídeos aqui desse tipo que eu faço, vendendo essa ideia que você vai ficar milionário, que é fácil, que você vai fazer um anúncio, vai pegar um produto. Não, você precisa ter o conhecimento certo. E é isso que a gente vai ver aqui juntos. E é um conhecimento que me faz faturar entre 5 e 7 mil reais por mês e dou resultado para os meus clientes através disso. Resultados como eu acabei de mostrar. E eu vou mostrar aquele anúncio daquela cliente aqui para a gente ver no detalhe como é que eu cheguei naquele resultado. Então, assim, voltando para o que realmente a gente precisa entender antes de entrar no gerenciador de anúncios e subir a campanha. A gente precisa entender o que é posicionamento emocional. E, antes disso, a gente precisa entender o que é posicionamento, né? Posicionamento é nada mais do que o lugar que você ocupa na cabeça do seu cliente. E você pode ocupar esse posicionamento de duas maneiras, por preço ou performance. E isso aqui é a maneira como a grande maioria das empresas se posicionam hoje em dia. E por muitos e muitos tempos. As empresas que fogem disso aqui são as mais referências do setor. Então, por preço, é sempre aquela empresa que se posiciona como a mais barata ou aquela que se posiciona como a mais premium, a mais cara. E por performance, é aquela que diz que o seu produto é o melhor ou que o seu produto é o pior, né? O pior, como assim, mano? Tem, por exemplo, aqui na minha cidade, o pior galeto de Recife. É um jeito de se posicionar e chamar atenção.
Mas, assim, para mim não é nenhum desses aqui a maneira como você deveria se posicionar. Porque isso aqui é algo que as pessoas utilizam de uma forma muito geral. Todo mundo utiliza isso. Então, quando você utiliza isso, você acaba não se diferenciando. Então, assim, você não tem que usar nenhum desses dois tipos de posicionamento. Você precisa usar o posicionamento emocional, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Então, pega papel e caneta aí que é hora de anotar, se você é desses que anota. Então, assim, o posicionamento emocional, ele tem o poder de fazer sua marca ser amada e vender muito mais do que todo mundo, do que todos os seus concorrentes, tá? Por quê? Porque ele vai te diferenciar e ele vai fazer com que você se identifique. Ou melhor, fazer o seu público se identificar com você. Então, para você criar o seu posicionamento emocional, que é a primeira etapa, antes de você subir os anúncios, muita gente erra nisso. Antes de subir o anúncio, antes de subir a campanha, antes de entrar no gerenciador de anúncios, você tem que ter a sua estratégia de comunicação muito bem definida. E a estratégia de comunicação nada mais vai ser do que definir o seu posicionamento emocional. Porque sem isso aqui você não se diferencia, você não faz o público se identificar com você, com o seu produto, com a sua mensagem. Então, a gente, para criar o posicionamento emocional, a gente vai olhar para mercado, diferencial e mensagem. Mercado vai ser o recorte do problema, tá? Por exemplo, você vai usar a técnica do quê? Em vez de você falar, vendo roupa feminina para mulheres, você tem que pegar mais um recorte do problema desse mercado para esse tipo de público. Não é só olhar o público, eu vendo para mulheres. Isso é muito raso, isso não te diferencia. Então, o que você vai fazer? Vai usar a técnica do quê? Eu vendo roupa feminina para mulheres que... E aí você vai falar o problema. Aqui, no caso, eu vou usar esse exemplo para a gente seguir aqui o raciocínio, skincare. Então, você vai dizer, eu vendo skincare para mulheres que pegam o ônibus lotado todos os dias para ir trabalhar. É um recorte desse público, do dia a dia, do que ele passa, que ele enfrenta na vida dele. E aí, para achar o diferencial, que é a segunda etapa aqui, você vai olhar para os atributos, os benefícios que o seu produto tem, o principal deles, e vai tornar esse benefício, que é um benefício provavelmente racional, em um atributo emocional. Então, vamos supor que para esse produto de skincare, né, que é produto de pele, o benefício principal é deixar a pele mais bonita. Ou poderia ser deixar a pele mais brilhosa, algo assim. Só que aí, você vai fazer o quê? Você vai, em vez de você falar pele mais bonita, você vai falar pele de rica. Por quê? Porque é um atributo totalmente emocional. Ele está ligado ao emocional das pessoas. As pessoas no mundo, quando elas pensam em pele de rica, elas pensam em pele maravilhosa, uma pele perfeita. Então, você vai dar essa carga de associação emocional no cérebro do seu cliente. Não vai fazer força, porque ele já vai receber a mensagem, já vai direto no emocional dele, que é onde ele decide a compra, né? Lembra quando a gente viu lá no início, questão do sistema 1 e 2. E a mensagem, depois disso você tem que definir a mensagem, tem que ser uma frase simples e curta. Então, eu poderia dizer, skincare para deixar as mulheres que pegam ônibus todos os dias com a pele de rica. Você já se posiciona diferente de tudo que já existe. Seja você uma empresa pequena, média ou grande, né? Você trabalhando a mensagem desse jeito, de um viés emocional, né? De um jeito emocional, você se diferencia de todo mundo, ainda mais de marcas grandes, de marcas pequenas, seja o que for. Então, com esse posicionamento emocional definido, aí você vai estar entre 1% que fazem tráfego pago com estratégia. E essa é a estratégia. A estratégia antes de subir a campanha. Porque se você chegar lá e só subir a campanha, botar anúncio como todo mundo, só vai saturar o seu cliente, porque a gente está muito acostumado a ver anúncios com preço, né? Ou a foto do produto, isso não se diferencia de forma nenhuma, você te coloca na mesma bacia que todo mundo, e a pessoa vai te ignorar. Então, se você definir o seu posicionamento emocional, só com esse vídeo aqui você já vai se diferenciar da maioria. Porque você vai estar entre 1% que faz tráfego pago com estratégia. Então, assim, para você não ser apenas, né, mais um sem resultado, você precisa realmente fazer isso com estratégia, definir seu posicionamento emocional. Saindo desse vídeo, pelo amor de Deus, define seu posicionamento emocional. Depois de definido o posicionamento emocional, você tem que prestar atenção numa coisa que é muito importante. Pouca gente fala isso, mas é muito importante o orçamento.
Porque o orçamento é que vai te dizer o que você vai testar lá dentro, como você vai testar lá dentro. Muitas vezes você tem R$ 10 por dia, com R$ 10 por dia você não pode ter vários públicos, vários anúncios, né? Então, basicamente, a resposta técnica para quando me perguntam assim, Simone, quanto eu devo investir para ter X retorno? Essa pergunta não existe. Não existe quanto eu investir para ter retorno. Depois que você investe, que você começa a ter dados, aí você começa a ver, poxa, eu fiz uma venda por R$ 100, tive um retorno, meu produto custa 500. Fiz ali um ROI, né? Um retorno sobre o investimento de R$ 400. Aí você começa a ter noção de quanto investir para possivelmente, porque é tudo na teoria, tá? Porque quando a gente vai para a prática, lá dentro do gerenciador, as coisas podem variar bastante, para mais ou para menos, né? Então, qualquer pessoa que te garanta isso, cara, não é verdade. Só que a resposta técnica para quando perguntam quanto eu devo investir, eu falo, mínimo R$ 50. Porque aí você consegue minimamente ter uma estrutura de campanha que você consegue testar de uma forma que, de fato, pode te trazer resultado. Porque menos disso vai ficar um pouco mais apertado, mais difícil, vai ficar limitado, digamos assim, o resultado vai demorar um pouco mais para chegar. Não é que não vai chegar, mas vai demorar um pouco mais para chegar. E tem a minha resposta, né? A la Simone. Que eu digo que é quanto você tiver. Porque, na realidade, para o empreendedor é isso, né? Para o dono do negócio, até mesmo se você for afiliado, se você quiser vender produtos no digital que já é de alguém, cara, não vai importar eu te dizer que é R$ 50. Porque se você só tem 10, 20, 30 por dia, é isso que você vai investir, tá? Então, basicamente, você vai definir o seu posicionamento emocional e vai definir o seu orçamento. E aí, depois que você definir isso, aí você vai ter que colocar em prática dentro do gerenciador de anúncios. Aí é quando você vai para o gerenciador de anúncios. E, como eu disse aqui no começo, eu tinha pouco resultado com meus clientes. Quando eu comecei a usar a linguagem emocional, eu comecei a ter mais resultado para eles, consecutivamente para mim. E aí, eu criei, né, a estrutura universal, que é essa estrutura que usa a linguagem emocional para conseguir ter mais resultados com os anúncios, né? E por que universal? Porque você vai entender que hoje em dia a jornada de compra ela é aleatória no digital, né? Esse aqui é um artigo do blog do Google, né? Eles têm uma newsletter, né? Que eles colocam ali artigos e pesquisas para quem é de marketing, mas qualquer um pode se inscrever. E aqui ele está falando sobre tendências de consumo. E ele diz que o ciclo hoje, né, é muito incontrolável, aleatório. Não é mais como um funil de vendas que a gente poderia empurrar as pessoas da forma que a gente tinha controle ali. Não. Até que ele fala aqui, né, o funil de vendas foi criado em 1920 por William W. Townsend. Então, assim, 100 anos depois, esse formato ainda continua sendo usado. E ok, se funciona para você, né? Regra básica, tráfego pago. Que funciona, a gente não mexe. Mas, olhando para o mercado hoje, se atualizando, a gente vê que, hoje em dia, a jornada de compra é muito aleatória. A gente vai no YouTube, a gente vai no TikTok, a gente vai no Instagram, a gente vai no Reclame Aqui. Às vezes a gente não vai em canto nenhum, simplesmente a gente vai no anúncio e compra. Então, assim, é muito imprevisível, né? Como ele chama aqui, intencionalidade imprevisível. É louco, mas é verdade. Então, o que a estrutura universal faz, né? Que esse método que eu criei. Ele vai olhar para os dois tipos de pessoas que vão existir. Independente se é funil, se é jornada aleatória. Mas ele sempre vai existir, porque são princípios, né? Assim como a linguagem emocional, isso aqui também é um princípio. Sempre vão existir esses dois tipos de pessoas. A pessoa que compra de imediato e a pessoa que precisa de mais relacionamento para comprar. Eu, normalmente, analiso mais para comprar. Você aí pode ser daquelas que tem o dinheiro, olhou o anúncio, viu o conteúdo lá da empresa, foi lá e comprou. Então, querendo você ou não, querendo eu ou não, passe os anos que passar, sempre vai existir esses dois tipos de pessoas. As pessoas que compram logo, de imediato, e as pessoas que são, né, mais objetivas, e as pessoas que precisam de mais relacionamento, mais confiança. Então, dentro do Facebook Ads, você vai fazer o quê? Você vai ter uma estrutura para receber essa demanda desses dois tipos de pessoas. Então, você vai fazer uma campanha de vendas e uma campanha de engajamento. E é só isso. Esquece todos os outros objetivos que tem lá dentro, porque eles não te servem de nada. Por quê? O Facebook trabalha te dando o que tu pede. Ele trabalha, se você faz uma campanha de tráfego, por exemplo, né? Só mandar gente para o site.
É só isso que ele vai te dar, pessoas que têm esse comportamento de ir para o site. Só isso, nada mais. Então, você tem que entender que hoje você precisa só de dois tipos de ações dentro do digital. Pessoas que compram e pessoas que se relacionam. Porque se elas se relacionam, isso vai marcando o teu pixel, né? Que é o códigozinho lá que você deixa no site. O Facebook vai rastreando essas pessoas e vai melhorando a tua conta. Então, é só esses dois tipos de campanha que você precisa ter de fato. Chegando na parte de segmentação, né, que é a parte de público, muita gente também confunde muito isso aqui. Basicamente, o que você vai fazer? Você vai sempre usar público lookalike, que é o público semelhante. E se você não tem público lookalike semelhante, porque você não vende, você não tem site, você não tem o código do pixel lá para o site, ou você vende direto para o WhatsApp, você pode fazer o seguinte, você pode pegar a lista de clientes que você tem no Excel mesmo, pessoas que já compraram de você e subir essa lista no Facebook Ads e criar esse público semelhante. Ou você pode não ter isso e aí você vai criar um público geolocalizado, demográfico, com interesse único. Isso você vai criar geolocalizado, né, que é por localização, se você vende para lugares específicos, se você tem um negócio local. Se não, você vai deixar lá. Qual é a idade que mais compra de mim? Qual é o gênero? Homem ou mulher? Os dois, deixa os dois. E bota um interesse só. Por quê? Porque se você colocar mais de um, depois você não sabe o que deu resultado. Tá? E aqui uma coisa muito importante. No público lookalike, você tem que usar a inteligência da máquina a seu favor. Isso aqui é extremamente rico, que eu vou falar agora, porque a gente fala. Quando você faz uma campanha de vendas, você tem que dar um público que tenha a intenção de ter esse comportamento de comprar. Porque aí você ajuda a máquina. Você está dizendo para ela, eu quero pessoas, eu estou criando uma campanha para vender. Então, você tem que dar um público para ela que seja pessoas que tenham realmente características de compra. Por isso, semelhante de compradores. Então, se você tem uma lista de compradores que comprar de você, sobe essa lista, cria o semelhante. Se você tem um pixel lá no seu site instalado direitinho e já vende online, você vai pegar as pessoas que compraram de você nos últimos, 30 dias, vai criar uma lista, um público, e depois vai criar um semelhante desse público. Engajamento, a mesma coisa, o semelhante de quem engajou. E engajou aqui, eu estou falando de entrou no site, botou o produto no carrinho. Entrou no site, começou a finalizar o pagamento, não finalizou, por algum motivo, tá? Então, é engajamento que tem também uma intenção de compra. Né? Porque no final de tudo a gente quer o quê? Efetuar, fazer com que o cliente efetue a compra. Então aqui é inteligente da sua parte, você ajuda a máquina, você diz para ela que quer pessoas que vão comprar e você dá um público de pessoas que têm essa característica. Tá? Isso aqui é extremamente estratégico, pouca gente faz. E no final de tudo, né? A gente já viu aqui objetivo, segmentação, que é a parte de conjunto de anúncios, e agora a gente vem para os anúncios, que é uma parte assim que eu não posso expressar o quão importante é. Para isso eu criei a oferta oculta, que é uma oferta que vende sem vender. E por que vender sem vender? Por que vender sem parecer um anúncio escrachado? Porque as pessoas estão cansadas de anúncio. E é para isso que a linguagem emocional faz. Ela vai te diferenciar. Né? E para criar a oferta oculta, você precisa ser emocional e específico. Tá? E o que é ser emocional? É gerar identificação. Emoção não é só fazer a pessoa chorar. Emoção pode ser fazer a pessoa sorrir, pode ser fazer a pessoa lembrar de um momento que ela viveu lá atrás, lembrar da comida da avó, lembrar do abraço da tia e coisas assim. E específica por quê? Muita gente também erra nisso. Coloca lá um anúncio com 3, 4 produtos e aí manda a pessoa para uma página que tem ali a home do site. Isso não se faz. Você vai colocar um produto e uma ideia central. Tá? Você precisa ter uma ideia central no seu anúncio. E essa ideia central, ela precisa vir de uma verdade universal. Verdade universal nada mais é do que algo que já é muito cultural na sua região, no Brasil, no mundo, né? Que as pessoas aceitam melhor porque elas já pensam daquela forma. E também que raramente a pessoa vai discordar de você. Por que isso? Porque isso vai facilitar a tua argumentação para fazer com que aquela ideia central, né, dessa verdade universal, convença, no bom sentido da palavra, a pessoa
que aquela decisão é a melhor para ela de comprar o seu produto, porque ele vai resolver o seu problema, né? E é importante também frisar que o seu produto que você vende, ele precisa funcionar, ele precisa entregar o que ele promete, tá? Isso é o mínimo. Então, como é que a gente vai criar essa questão da verdade universal? Ouro em pó, isso aqui. Então, assim, aquilo que é difícil, né, a pessoa não concordar. Você vai ter aqui V1, que é a verdade universal, e você vai ter argumento 1, argumento 2, argumento 3, argumento 4, seja quantos argumentos precisar. Só que esses argumentos, né, essa sequência de argumentos, ela vai ser muito mais fácil vir quando você tem essa ideia central. Isso vai criar uma argumentação lógica. E o ser humano adora coisas que fazem sentido para ele. Porque ele olha e quanto mais ele diz, poxa, realmente faz sentido. Realmente, tem razão. E a pessoa mesmo vai chegando naquela conclusão sem você fazer força. Você não vai precisar empurrar um raciocínio para ela. Ela vai vendo que aquilo faz sentido. Então, assim, vamos pegar um exemplo de uma verdade, para criar essa verdade universal de uma pessoa que faz design de sobrancelha. Então, em vez de eu falar assim, é importante ter a sobrancelha feita. Vou falar isso, eu vou pegar uma verdade universal que eu possa relacionar com o meu produto. E aqui eu escolhi, podia ser qualquer uma, tá? Mas aqui eu escolhi toda mulher quer ser rica e poderosa. Dá para discordar disso? Precisa ser um chato para discordar disso, né? Uma chata para discordar disso. Porque realmente toda mulher quer ser rica e poderosa. E aí você continua. Você vem com o seu primeiro argumento. Mulheres ricas e poderosas não ficam com a sobrancelha sem estar feita. Né? É um argumento. É muito difícil ter uma mulher rica e poderosa que não está com a sobrancelha bem feita. Aí o argumento 2. Então, você pode nem ser rica, mas para parecer rica, você vai precisar estar com a sobrancelha em dia. E aí você vai partir para a técnica da categorização. Para quê? Para criar o anúncio em cima dessa argumentação aqui. Claro, eu podia ter outro argumento aqui, poderia. Mas, para dar uma ideia de como a gente vai sair daquele anúncio do tipo, faça sua sobrancelha comigo, que R$100 por sessão, sei lá, tô dando um exemplo. E aí eu começo meu anúncio com, toda mulher quer ser rica e poderosa. Você já viu uma mulher rica e poderosa sem estar com a sobrancelha feita? Então você precisa estar com a sobrancelha feita para parecer, mesmo que você não seja, você pode parecer ser rica e poderosa, só em estar com a sobrancelha feita. Você dá argumentos para ela, né? E aí você entra com a técnica da categorização. E a técnica da categorização vai te ajudar a pegar essa argumentação lógica e criar o anúncio em si. Porque você pode criar um anúncio em vídeo ou em imagem. Depois que você faz a sequência lógica, né, dos argumentos que você deu ali, que vem da sua verdade universal, você vai ter uma base para criar, de fato, o anúncio. E aí você usa a técnica da categorização, que nada mais é do que você ter essas categorias predefinidas e fica muito mais fácil. Porque se eu digo assim, cria um anúncio aí. Primeiro que você, beleza, cria um anúncio de design de sobrancelha. Você vai pensar logo em criar aqueles anúncios, como eu falei aqui há pouco, padrão, né? Do tipo preço e a foto lá do serviço. E se você já tem essa verdade universal, que mulheres ricas e poderosas têm a sobrancelha bem feita, né? Elas não ficam sem a sobrancelha bem feita, e você vem e olha para a técnica da categorização, fica muito mais fácil fazer. Por exemplo, anúncio de comparação, né? Que é o 6 aqui. Se você fosse fazer um anúncio de comparação, você poderia colocar uma mulher com a sobrancelha bem feita e uma mulher com a sobrancelha ruim, né? Para fazer. E aqui, na legenda, você poderia colocar, tipo assim, a mesma mulher, só com a sobrancelha feita. Aí você poderia colocar assim, qual mulher é mais rica e poderosa para você? Com certeza as pessoas iam já subentender ali, dizer que, essa daqui que tá com a sobrancelha feita. E é claro, você no final vem com um CTA, né, uma chamada para ação que eu chamo de implícito, que é você não forçar a venda. Você poderia terminar esse anúncio na legenda mesmo do seu anúncio com, faça como as 200 mulheres que fizeram a sobrancelha essa semana comigo, agende o horário. Então, assim, você tá dando prova social para a pessoa no final ali do seu anúncio. Claro que tem uma estruturazinha, você pode seguir também
em alguns anúncios e dá o entender para a pessoa, né? Eu vou mostrar isso aqui no anúncio que eu mencionei lá no início dessa aula da minha cliente que investia R$250 por mês. Mas vou passar aqui rapidamente por essas categorias para você saber, né? E para você poder sair daqui já usando, né? Tem a categoria do problema, que nada mais é do que falar de um problema, né? Por exemplo, uma mulher que tem a sobrancelha para fazer, né? Que está ruim, ela pode ter um problema de autoestima. Ela pode ter um problema de não conseguir uma vaga de emprego porque ela não está parecendo uma pessoa muito, né? Que se importa tanto assim com ela mesma. Então, assim, tem problemas que não estar com a sobrancelha feita pode estar aparecendo na sua vida. E você nem faz essa relação. E aí você faz pela pessoa. E a pessoa, com a argumentação lógica, a pessoa vai concordando com você. Quando ela já está ali no WhatsApp, ainda no horário. Promessa. A promessa nada mais é do que uma grande transformação. Em vez de falar do problema, você vai falar da transformação. Ah, qual é a grande transformação que está com a sobrancelha bem feita? Ah, você pode conseguir finalmente seu emprego dos sonhos. Pode te ajudar a passar uma imagem mais profissional. Você pode conseguir aprovar aquele projeto que você está tentando na empresa. Ah, você pode conseguir aquele relacionamento que você já está tentando há um tempo, porque te deixa com um olhar mais sedutor. Sabe, quando você parte para essa linguagem emocional, é infinita as ideias. Prova pode ser prova social, né, de pessoas que já fizeram serviço com você e te deram depoimentos e tudo mais. Você pode contar, né, esses casos para as pessoas. Ou pode ser uma prova estatística também. Às vezes você joga no Google lá, mulheres com a sobrancelha bem feita têm mais chances de conseguir a vaga de emprego. Estou dando um exemplo, tá? Pode ser que isso tenha um artigo sobre isso e tenha lá 50% das mulheres com a sobrancelha bem feita conseguem a vaga de trabalho. E aí você usa isso no seu anúncio. Evento familiar. Evento familiar nada mais é do que você procurar atingir esse campo, né, da nostalgia na mente da pessoa. Então, como o nome já diz, é puxar algum evento que acontece, né, na nossa vida familiar. Ah, almoço no domingo com os pais. Ah, chegando... Para pegar esse exemplo da sobrancelha, chegando no almoço daquelas tias que sempre perguntam se você está solteira. E aí você está com a sobrancelha bem feita, com o seu relacionamento lá atual, bem, enfim, por aí vai. Confiança associada é você pegar ali algo que elas já confiam. Por exemplo, mulheres como Michelle Obama, Oprah, Angélica, Xuxa, pessoas que são altamente admiradas, e colocar elas no seu anúncio ou citar elas no seu anúncio, porque já existe uma confiança na imagem dessas pessoas. Não pode ser pessoas ou coisas também. Mas aí, por exemplo, essas pessoas, já que a gente está falando de sobrancelha aqui, mulheres, essas mulheres já têm a sobrancelha bem poderosa. Então você pode, você quer ser uma mulher como essa ou, né, uma mulher que aparenta estar desleixada pela sobrancelha mal feita. Por aí vai. Comparação, eu já dei um exemplo aqui no início. Polêmico é você trazer ali conceitos que são, de fato, diferentes do que a maioria das pessoas acham, né? Vou dar um exemplo. A grande maioria das pessoas acham que rena, vamos continuar no exemplo de sobrancelha, que rena é o melhor produto para aplicar, né, nas sobrancelhas. Vamos supor que, por estudos, você viu que existe uma corrente de profissionais que fazem sobrancelha que discordam disso e tem sentido, né? E tem uma argumentação para dar ali para a pessoa dizer, realmente faz sentido. Então, você já começa o anúncio com essa frase, né, polêmica. Ah, você acha que René é o melhor produto para colocar na sua sobrancelha? Você está enganada. E aí você começa a discorrer. Nem parece um anúncio. A pessoa vai entrar na sua argumentação lógica. Quando vê, ela já está lá querendo fechar o serviço com você. Novidade comprovada é você realmente trazer coisas que são novas. Por exemplo, um estilo novo, né, de fazer sobrancelha. E você traz isso de uma forma também com argumentação comprovada para que a pessoa, de fato, entenda que aquilo é a tendência do momento. Porque o cérebro humano gosta de novidade. E história. Você, obviamente, para criar uma história, você tem que ter 3 pontos, né? Um personagem principal, um problema que vai ser resolvido e o momento que ela resolve aquele problema, né? O fracasso e o sucesso. Então, você trazer histórias, tanto real, fictícia, e transformar aquilo numa historinha, num videozinho, numa imagem que conte essa história, né? Ou até colocar a pessoa, a cliente real lá, dizendo, fiz minha sobrancelha e tal, eu me sinto muito mais poderosa. E, por último, o contraditório.
que é você pegar a principal corrente daquele universo e ir contra, mas com base teórica também, com base argumentação lógica, né? Porque não adianta só discordar por discordar. Então, seguindo aqui, eu vou mostrar agora o anúncio, né, daquela oferta que vendeu mais de 3 mil reais por mês, com 250 reais apenas de tráfego pago investindo. Então, aqui era um produto, como eu falei, de pão sem glúten sem lactose. Aqui a gente já começa o anúncio falando, querido glúten. Aqui já gera um contraste. Uma coisa que eu não falei antes é que a grande sacada aqui da técnica da categorização é você misturar as categorias. Quando você mistura, você tem anúncios muito mais diferentes, né? Mas para início, para quem está começando, vai fazer um por um mesmo e também vai super funcionar. Então, assim, aqui eu já começo com o querido glúten. Eu já estou sendo extremamente contraditória aqui, porque ninguém acha o glúten um querido. Então, quem tem qualquer problema com glúten ou quem quer deixar de comer glúten, vai olhar para isso aqui, vai dar atenção a isso aqui, porque de fato ele não é um querido. Então, assim, a pessoa vai continuar lendo, né? E aí ela continua, tirei você da minha vida. Ou seja, estou falando aqui de um problema. Ela tem um problema de que ela não pode utilizar o glúten, ou ela decidiu não utilizar o glúten. É que eu identifico com ela, eu tirei você da minha vida. Mas eu perdi a maravilha que é comer um pãozinho fresquinho e saboroso de verdade. Coração cliente Luna Pães Artesanal, que era minha cliente na época, né? Então aqui, eu tô falando para ela que, embora ela tirou o glúten da vida dela, ela vai poder continuar comendo um pãozinho saboroso. Por que eu tô falando isso aqui? Porque a grande verdade universal por trás aqui é que comidas sem glúten e sem lactose são ruins, não são saborosas. A dessa cliente aqui especificamente era, de fato, era o principal atributo que as pessoas falavam do produto dela. Então a gente pegou isso e criou um anúncio emocional. Formato aqui de cartinha, falando no início algo completamente contraditório, porque o glúten não é o querido. Então, assim, eu tenho a verdade universal aqui e eu tenho a argumentação lógica, que é o quê? Eu tirei você da minha vida, eu sei que você é algo ruim para a minha vida, todo mundo vai concordar com isso, não vai discordar, e principalmente quem tem intolerância, quem tem alergia, ou quem quer tirar o glúten para emagrecer e tudo mais. E continuo dizendo que ela não vai perder a maravilha que é comer um pãozinho saboroso. Quem é que não gosta também de comer um pãozinho saboroso? Muito difícil discordar disso. E por último, venho e falo que é como se fosse uma cartinha dos clientes dela. Então, assim, automaticamente eu penso, cara, isso aqui é verdadeiro, né? Porque veio dos clientes dela, embora esteja num formato muito lúdico, assim, que é o formato de uma historinha, de uma cartinha, né? Então, esse anúncio aqui, inocente, ficou aí vendendo mais de 3 mil reais por mês, investindo apenas 250 reais, que era o que ela tinha, de fato, para investir. Bom, a última parte dentro do Facebook Ads são as métricas, que são importantíssimas. Então, a gente tem a métrica norte e as métricas complementares, né? A métrica norte sempre vai ser o quê? Vendas. Mesmo que você venda para o WhatsApp só, depois que você vende para o WhatsApp, depois que a pessoa chega no WhatsApp, você depois tem que saber quem é que comprou, que veio do Facebook ou não. Então, assim, a métrica norte vai ser as vendas. Se a tua campanha está vendendo e tu está pagando para vender um custo, né? Que é ok, por exemplo, para fazer uma venda, eu gasto 20 reais de anúncio, mas o meu produto custa 100 reais. Então, ok, tá maravilhoso. Mas, se você bate de frente com uma campanha e ela não está vendendo, ou está vendendo num custo que é o mesmo valor do teu produto, aí tu vai olhar as métricas complementares, porque tem alguma coisa errada. Mas a métrica norte é essa, que é o resultado principal, tá vendendo ou não. Tá vendendo, tá maravilhoso, com custo bom, continua, segue. Não está, olha as métricas complementares. E quais são as métricas complementares? Você vai usar o CTR, que nada mais é do que Click-Through Rate, que é a quantidade de pessoas que vê o teu anúncio e clicam neles. Isso quer dizer o quê? Se o teu anúncio está chamando atenção ou não. Se o teu anúncio está bom ou não. Se o teu CTR está abaixo de 1%, que é a orientação padrão do Facebook, ele está abaixo de 1%, quer dizer que possivelmente o teu anúncio não está bom. Então, depois que tu olha as vendas, não está vendendo, tu vem para o CTR está ruim,
abaixo de 1%, tu vai o quê? Criar novos anúncios. E tentar fazer com que o CTR desse anúncio fique acima de 1%, né? Quanto mais, melhor. Se você olhar o CTR está acima de 1%, provavelmente o teu problema é na página que você está mandando a pessoas. Se você está mandando para o WhatsApp, provavelmente o teu problema é no atendimento. Então, se você usa a página, né, de conversão mesmo para a pessoa ir lá e comprar lá, você tem que ter pelo menos uma taxa ali de 3 a 5% de conversão. Se está muito abaixo disso, então o teu problema é na página. E aí, para a página, você faz o quê? Primeiramente, você muda a primeira dobra da página, né, que é onde tem o título e as informações iniciais do produto. Às vezes, dependendo do que tu vende, tem lá o vídeo para explicando mais sobre o produto, se for um produto digital, por exemplo. Se você manda para o WhatsApp e você não está conseguindo fechar 5% das pessoas que falam com você, então provavelmente o teu problema é no atendimento. E pronto. Isso é tudo que você vai precisar fazer para realmente ter resultado dentro do Facebook Ads. E óbvio, como eu falei, regra número 1 do tráfego pago. Tá dando certo? Não mexe. Não tá? Pausa e vai analisar as métricas que eu acabei de falar, para você saber onde você vai mudar. E você vai sempre analisar num período de 7 dias. Ah, mas eu não tenho esse orçamento todo para deixar até 7 dias gastando sem ter resultado. Então, você analisa de 3 em 3 dias, né? Da forma como eu falei aqui. E é importante você entender que tráfego pago é um trabalho contínuo, né? Você precisa estar sempre... É como você cuidar do seu negócio, é como você postar conteúdos organicamente, né? No Instagram, no Facebook, no YouTube ou em qualquer outra rede social. Para dar resultado de fato, você tem que continuar, né, fazendo aquilo ali. Claro que o tráfego pago precisa te dar um retorno para você não ficar só perdendo dinheiro, não é isso que a gente quer. Mas se você fizer da forma certa, que foi tudo isso que a gente falou aqui, olhar, definir o seu posicionamento emocional, definir o seu orçamento e depois daí vir e olhar para a campanha em si dentro do Facebook Ads, olhando aqui para o objetivo, para aqueles 2 tipos de pessoas, né, quem compra de imediato, quem precisa de mais relacionamento, usando o público lookalike e se não tiver usando o público de interesse com muito interesse, né? E usando aquela inteligência de dar público para o objetivo de campanha de uma forma que eles se complementem, né? Como eu falei no início, público de campanha de vendas é o público que tem interesse de compra. Público de campanha de engajamento é o público que geralmente engaja. Então, assim, obviamente que não dá para eu, como gestora de tráfego, que era até pouco tempo atrás, fazer isso para todos os negócios que me procuram. Então, eu coloquei tudo isso num treinamento de 14 aulas e eu chamei esse treinamento de estrutura universal. Então, a gente já tem ali mais de 90 alunos e hoje, né, por exemplo, temos comentários como o do Marcelo, né? Ele fala, estou gostando muito das aulas, estou tendo uma visão por outro ângulo, que é a visão da ideia de se pensar bem antes de começar a fazer os anúncios. Estou achando ótimo. E essa sua visão está virando a minha chave no campo das ideias. Ótimo, está valendo muito a pena. Então, assim, você também pode ter, né, a tua visão totalmente mudada com o treinamento. E, de fato, ter resultado com os anúncios por usar, né, tudo isso que eu falei aqui. Óbvio que você pode pegar tudo isso que eu falei aqui e fazer sozinho. Mas, se você quer fazer junto comigo, né, junto com a galera que está lá dentro, e acelera muito mais o seu resultado. Então, assim, normalmente a mentoria é 1.800, né? São alguns encontros para fazer tudo isso, colocar tudo isso em prática, né? Mas, como eu falei, eu não consigo atender todo mundo que me procura para fazer toda a estratégia com cada pessoa. Então, por isso que eu desenvolvi o treinamento, até para ficar mais acessível para pessoas que estão começando, ou até donos de negócios, né, que já tem uma estrutura, mas não quer delegar essa função, quer fazer o próprio tráfego pago, que é importante. E para você que já, de fato, já tem um gestor, já tem uma gestora e não está dando resultado, você passa esse conhecimento para ele. Então, assim, hoje não é esse valor, nem perto desse valor que você vai pagar se você quiser entrar para o treinamento, né? A gente tem uma oferta super especial do treinamento universal e um bônus da mentoria em grupo. Quem entrar a partir de agora vai começar a ter a mentoria em grupo mensal comigo, mais o suporte que também é dentro da plataforma. Então, tudo isso por 297 em até 10 vezes. Então, eu já fiz minha parte, agora é com você.